ele prioriza o Campeonato Brasileiro. Ele já disse isso oficialmente, inclusive. E ele diminui as Copas. E Libertadores. As Copas para eles não tem essa mágica que tem para nós. A vitória do Flamengo ontem, em 10 minutos, eu estava ouvindo o Léo ontem, o Flamengo a partir de 15 minutos 2-0. O Flamengo passa a treinar no Beira-Rio. Porque, e não pelo Flamengo, tá, Léo? Não pelo Flamengo, porque ele viu, o Inter não tá aqui. O jogo estava resolvido. Isso. O Inter não tá aqui, eles estão em outro. Só que o Flamengo estava ali. O Flamengo estava ali. E o Flamengo, o Atlético, de alguma maneira, mostrou isso também ontem. Porque nós aqui havíamos projetado um Atlético Mineiro sem nenhum titular. Porque a nossa cultura diz o seguinte, não, quem tá na Copa, no jogo anterior, não joga. Não é assim para eles. O Flamengo, Pedro, se perder o jogo pro Inter aqui, não vai tratar como o mundo acabou. Diferente do Inter. Se o Inter sai eliminado, a gente viu hoje a nota da popular do Inter, por exemplo. Se o Inter sai eliminado quarta-feira, é fim de mundo. Mas eu acho que se o Flamengo perder para o Inter, o segundo mata-mata que ele perde. O Felipe Luiz, na entrevista dele, depois de vencer o Inter, de ser líder do Campeonato Brasileiro, ele falou disso. É algo que o incomoda. Ele está conseguindo vitórias e ele receber críticas ainda. Eu sei, só que a ideia... Quando tu prioriza alguma coisa, obrigatoriamente tu diminui outra. Para tu precisar dizer isso... O Flamengo fez isso. O Flamengo, a Copa do Brasil... duas competições. Ele disse que não era tão importante. Ele jogou com um time misto reserva contra o Atlético na Copa do Brasil. Mas porque ele valoriza Brasileirão e Libertadores. O que eu acho... Eu sou da cultura da Libertadores sempre, inclusive agora mais do que nunca, porque agora leva pro Super Mundial. Então, eu acho que a Libertadores é algo fundamental no planejamento de qualquer clube. Enquanto a gente tiver um calendário maluco, e ele vai continuar, porque o futebol brasileiro ele tem um nó para desatar já em dezembro, que ninguém sabe como é que vai ser desatado. Os jogos da Copa Intercontinental batem em 3 rodadas do Brasileirão. É a 35, a 36 e a 37. Não, já sei, o Campeonato Brasileiro vai terminar, se tiver esse no caso... Natal. No ano que vem. Ou no Natal. A gente vai estar ali celebrando a ceia e vai ter um jogo na TV. E tem outro ponto, César. O Campeonato Brasileiro tem... com presente, tu vai ganhar muito presente. Eu mereço, né, Pedro? Eu fui bem, eu tô indo bem. Papai Noel tá pensando em ti. Só que assim, tem mais 4 meses, não dá pra fazer cacaca, né? Tem que seguir na linha. Tem que seguir na linha. Mas assim, ano que vem tem a Copa do Mundo. E 2027 para tudo porque tem o Mundial Feminino. A Copa do Mundo Feminina vai parar o calendário aqui no Brasil e tem que parar, porque nós vamos ter uma Copa do Mundo aqui. Não tem cabimento o Campeonato Brasileiro seguir com a Copa do Mundo sendo disputada daqui. Então nós temos 3 calendários estrangulados que a gente não sabe como é que vai terminar esse. E enquanto a gente tiver essa loucura... Não tem como a gente vai ter o debate sempre da Copa e do Campeonato, Copa e do Campeonato. Mas é que o debate sempre da Copa e do Campeonato, na nossa visão, sempre prioriza a Copa. Na nossa visão. O que o Flamengo nos mostrou, e está nos mostrando, é que na visão deles não é dessa maneira. Só o Flamengo pode fazer isso. Não, mas o que eu estou tentando... Só o Flamengo é o único time do Brasil até a pergunta que o Pedro me fez é o que eu penso do jogo de quarta. Não é o calendário. O secador olha todos os aspectos. Entendeu? O que eu estou pensando é o seguinte, o meu time, quarta-feira, tu quer que eu te que é o Pedro te perguntou? O Clube de Regatas Flamengo. Pedro, ele não entendeu a pergunta. Não, eu entendi. Não entendeu. Quem não entendeu foi tu tá fazendo 500 rodeios para responder se o Flamengo passa ou não passa pelo Inter. Essa é a pergunta. Sabe aí tu tá fazendo rodeio que o Flamengo prioriza aqui. Eu tô querendo dizer... Para com isso, vamos direto ao ponto. Passa ou não passa? Vamos direto ao ponto. Eu tô querendo dizer que eu tô com medo do jogo porque o Flamengo não prioriza o jogo de quarta-feira. Tinha um programa... E aí que te disse que o Flamengo não prioriza o jogo? O Flamengo botou a zaga inteira pra jogar ontem. Por quê? Por que não botou os reservas? Não respondeu ainda. Passa ou não passa? Eu tô com medo do jogo, acho que não passa. Acho que não passa porque o Flamengo ontem botou todo o time titular pra jogar. Por que o Flamengo botou o Léo Pereira? Por que o Flamengo botou o Léo Ortiz? Por que o Flamengo botou os titulares? O Flamengo repetiu 6 titulares. 6 titulares do jogo. 6 é mais da metade. Mas aí, por exemplo, aí não jogou o Bruno Henrique. Jogou o Pedro. Aí o Arrascaeta voltou porque não tinha jogado lá no Rio. O lateral direito, o Varela, até acredito que vai jogar. Não jogou o lateral esquerdo da seleção, o Alexandre, nem o da seleção uruguaia, que nem foi relacionado, jogou o Ayrton Lucas. É como disse o Vaguinho, o Flamengo é o time que pode fazer isso. Claro, é o único. E além de fazer isso, é isso que eu queria te contra-argumentar.
Tu disseste assim, que os clubes eles priorizam as Copas. O Flamengo não priorizou a Copa do Brasil. É uma Copa. O presidente deu entrevista. Quando o presidente dá entrevista dizendo que o que ele quer é o Campeonato Brasileiro, só que os jogadores, eles veem a premiação, que também tem. É jogo grande, a Copa tem toda a emoção. Eles não vão deixar de lado a Copa. Só que se tiver que preservar, como eles preservaram na Copa para jogar o Brasileirão, eles vão preservar. Pedro, eu tenho dito o seguinte, eu quero reforçar, e talvez eu fale isso todos os dias, e me torne até repetitivo. O jogo de quarta-feira é jogo pra gente grande aparecer. Quando eu falo... Valência. Não, Valência não. Valência já foi. O Valência, acho que só tá o corpo aqui, a cabeça já... Não, o Valência, minha esperança no Valência já foi. Pode ser que ele entre quarto e muito, eu ainda tenho alguma coisinha assim no Borré, mas também não é nele que vai a cobrança se o Inter não passar. Eu tô falando de algumas lideranças técnicas e vou direto aqui. Alan Patrick, tá? Que eu adoro, tenho outro nome. Acho um jogador... Meu nome é o Rocher. Wesley. Não, mas não tem o mesmo peso. Não tem. O ano passado tem. Sabe por quê? Porque primeiro que num jogo como esse, né, Vaguinha? Tu precisa de todo mundo. Justamente por isso, Pedro. No ano passado, ele foi o artilheiro do Inter na temporada. Mas o que eu Inter quero precisa de atacantes que façam gols. Ele não tem a mesma projeção que tem o Alan Patrick, tá? Que é um jogador que eu gosto muito, é diferente, é um dos melhores camisas 10 do futebol brasileiro. Só que eu não aguento mais ver vídeo viral do Alan Patrick driblando no campo de defesa e a galera e a torcida, meu Deus, o que joga o meu 10. O Alan Patrick precisa decidir jogo grande. Como assim? Que é jogo... Por exemplo, 2023. Tem um volante que dê a bola pra ele um pouco mais na frente ali. Ele não precisa. Não é só isso. Se ele tiver que vir pegar aqui atrás. Não é só isso, né? Não tô dizendo que é só isso. Não é só isso. Mas tu concorda que em alguns momentos ele ficou isolado ali jogando sozinho? Vou pegar 2023, tá? Poxa, 2023 contra o River Plate. Não, o Rocher também é outro. Mas esse cresce, esse é importante. Não, mas os caras deixam chegar os Alan Patrick sozinho. O Alan Patrick em 2023, na mesma fase da competição, o que ele fez? Ele botou uma bola na cabeça do Valência lá no Monumental do Luiz. Aqui, ele botou uma bola na cabeça do Mercado, que fez o gol. E no segundo tempo ele faz o gol de falta. A bola desvia no meio do caminho, mas é esse o Alan Patrick que eu quero. Eu não quero ver viral do Alan Patrick dando drible pra trás e armando uma jogada lá no campo de defesa. Pode depender de um só. Só que tem uma coisa agora com o Alan Patrick que não tinha no passado. Hoje, como ele é visto grande jogador internacional, a cabeça pensante, ele recebe uma marcação individual. Hoje ele está mais difícil para ele jogar. Contra o Fluminense foi assim. Ele foi no banheiro quando terminou o primeiro tempo, quando olhou para o lado, estava o rapaz, o Hércules. Mas aí não, mas Guerrinha, ele não pode aceitar essa marcação. Tem, só isso se tu botar o Jurandir grudou no Falcão. Tá, mas então o problema do Inter está resolvido com relação a Arrascaeta. Mas e os outros? Marca o Arrascaeta, então. Tem um ponto do Alan Patrick. Arrascaeta joga o Saúl. O Internacional, tu marca o Alan Patrick e joga o Tabata. Tem um ponto do Alan Patrick, e o Alan Patrick em 23 ele foi no jogo do Fluminense, no Rio ele faz gol, ele tem uma atuação decisiva. O Vaguinha tem razão quando ele aponta que nos jogos mais decisivos o Alan Patrick, que é o 10, que é o cara desequilibrante, ele não marca a presença sempre. E isso, inclusive, foi cobrado, foi o pivô da discussão que ele teve com o Maurício no vestiário depois do jogo do Juventude. E foi muito feia a confusão. Mas o ponto é que o Alan Patrick, que é um cara que pode desequilibrar, ele está 2 anos mais velho em relação ao jogo do Fluminense. E isso pesa, cara. Isso pesa. A idade, ela começa a cobrar. Não que o Alan Patrick esteja se arrastando, não é isso. Então mas ele já não tem uma recuperação mais rápida. O jogo pode ser um marco na trajetória do Alan Patrick no Inter. É difícil. O Ener Valencia, tudo bem, ele tá... O Ener Valencia tá com a cabeça longe. Ele tá de corpo aqui. Tá muito nítido isso. Ele perdeu o embalo. Mas ele é um cara... Por que ele tá de corpo aqui? Porque perdeu espaço, porque não é o... Aqui tem o Paulo, tem o melhor galeto do mundo. Mas assim, o Ener Valencia, que
desembarcou aqui em julho, agosto de 2023, ele está 2 anos mais velho. E 2 anos num calendário como a gente joga, 60, 70 partidas por ano, faz diferença. Com muitas lesões. O Alan Patrick sofre lesão, até porque o Alan Patrick é sobrecarregado, é ele no Inter. Esse é o problema. E o Ener Valencia também teve lesão. Então isso vai minando o jogador. E o tempo vai passando, assim como passa para nós. Só que a gente sente menos o efeito porque a gente tá sentadinho aqui. Por que eu falei no Wesley? Porque eu teste. acho, Vaguinha, que essa é uma questão, assim, ó. O torcedor do Inter cobra do Alan Patrick. O Alan Patrick. Eu citei, olha, o Wesley o ano passado foi goleador. O que aconteceu com o Wesley esse ano? Nada. Né? Pois é, mas tu não pode ir pra um jogo desses dependendo de um cara só, que tem que armar o time, tem que fazer o gol de pênalti, o gol de falta. Ele não vai fazer. Não, mas o Alan Patrick não é o Messi. Mas o Inter joga... Quando o Alan Patrick joga bem, o Inter invariavelmente ganha. O Inter tem 2 retrospectos que são terríveis. O primeiro, o Inter adora tomar um gol no começo do jogo e sair perdendo. Se tomar um gol, tá 2-0 pro Flamengo. Aí a vaca já foi mais ou menos pro brecho, tá? Segundo, eu tá, só vou ficar tranquilo depois do quarto gol. Às 11h30. O César só vai ficar tranquilo às 11h30. Só depois do quarto gol. Segundo, o Internacional tem um atacante que fez um gol, tem um que faz 19 jogos e não faz gol, e tem um que fez um gol ontem que... E aí? O Inter tem do jogo de ontem, porque o Inter, o que ele fez? O Inter calculou o seguinte: eu tenho um time para jogar, um time só. As alternativas a gente viu que elas não agregam tanto, salvo raras exceções. Jogar com os titulares contra o Flamengo pelo Brasileirão já tinha um risco grande de perder. Tanto teria o desgaste físico e o desgaste emocional. A estratégia de uma derrota. Então esvaziou o jogo. Não tinha o que ficou desse jogo para o Inter? Ficou que o Inter pode fazer sim a marcação alta que ele fez no começo do segundo tempo, que ele tentou fazer no começo do primeiro tempo. É aquele modelo, e é o que o Inter vai fazer. O Inter vai marcar alto, vai tentar roubar a bola perto do gol, criar um ambiente de pressão. Mas tem que correr risco. Tu acha que se o Inter ficar eu tenho minhas dúvidas, tenho minhas dúvidas se isso vai acontecer desde o primeiro primeiros minuto. 15 minutos, 20, porque tu também não consegue ficar mais do que 15, 20 minutos fazendo isso. Eu acho que, justamente pela questão que o Pedro coloca, que o Inter é um time que sofre muitos gols no início do jogo. Muitos gols não. Em muitos jogos, o Inter sai sempre perdendo no início das partidas. Talvez por isso o Roger esteja pensando o seguinte: olha só, nós precisamos de um gol. Eu não vou sair matando, arriscando tudo, porque se eu tomo um, acabou. Eu acho que o Inter vai ter uma postura de... É que tu tem que trazer a torcida tem gente que vai hoje aí o torcedor tem que entender, Léo. Mas o torcedor tem que entender. Ontem o torcedor estava vaiando no final do jogo e era o time reserva. O torcedor, ele é passional. Aliás, só tem alguns ingressos no Coração Gigante ali, que são camarotes e cadeiras pouquíssimos ingressos. O Inter tem que trazer o torcedor, tem que incendiar esse torcedor que vai cedo pro estádio, que já esgotou quase os ingressos. Ele tem que trazer o torcedor pro jogo. Se casinha mora no Beira-Rio. Um dos trunfos do Inter, e não são muitos, é o Beira-Rio e a força da torcida. Se tu amornar a torcida, tu perde um dos teus trunfos. Acredito que nos primeiros 15 minutos, como fez no segundo tempo e quase deu o resultado, o Inter entendeu que esse Flamengo que sai de trás tocando a bola, ele também erra. O Atlético Mineiro ganhou assim, né? Gol do Coelho no Maracanã. Tomou uma roda lá no primeiro jogo, no segundo jogo, que foi impressionante. Deixou jogar? Eu tenho dúvida, tá? Em relação à postura inicial do Inter. Tenho muita dúvida. Tu não pode esperar no teu campo. Concordo. Olha só. Tu vai deixar esse time jogar. Léo, vê se não concorda comigo, Léo. Olha só. Né? O Flamengo, ele funciona assim. Se tu deixa os dois zagueiros, os Léos ali, os teus charás, tu deixa eles jogarem, eles viram volantes. Deixa os volantes jogarem, eles viram meio. Se deixa o meio jogar, vira atacante, os atacantes ficam dentro do gol. Mesmo com a vantagem, tu acha que eles vão jogar pra cima? Não, mas eles sabem sair jogando. Tu tem que pressionar, senão eles sabem sair jogando. O Mirassol fez isso e o Guerrinha lembrou bem. O Mirassol fez isso e atrapalhou. Pois é, mas tu tem que tentar. Não sei. Eles vão jogar, eles vão sair pra cima, tu não tenha dúvida. Eles sabem que fazendo um gol termina de jogar. Claro. O Flamengo, historicamente, os clubes têm DNA. E eu acho que os clubes têm que preservar esse DNA.